Eu vou fazer, então, uma introdução para recapitular alguns pontos do curso, vai ser uma coisa de 10 minutos só. Então, eu vou, para a gente dar uma relembrada, depois eu vou abrir a palavra para vocês. Aí vocês pegam em cima da situação de vocês, tragam um problema, eu compartilho, e eu tento dar o melhor encaminhamento aí para ajudar vocês nessa evolução, tá bom? Então, antes eu queria falar o seguinte: dimensões da saúde. Há uma dúvida nos grupos, nos cursos tem acontecido muita questão. Nós somos profissionais de saúde, somos reconhecidos, não somos reconhecidos. Então, eu vou esclarecer vocês se eu não falei no curso, tá? Vou falar para vocês as 3 dimensões para a gente entender aonde a gente está na área de saúde. Então, nós temos a dimensão do profissional. Então, em relação ao profissional, existe legislação que nos posiciona como profissionais de saúde. Nós somos reconhecidos profissionalmente, a profissão de educação física é reconhecida como uma profissão de saúde, tá? Isso tem o CBO que ancora isso, então nós estamos em relação profissional, nós somos profissionais de saúde. Aí tem um outro processo em relação ao serviço, ao que a gente entrega. O que nós entregamos é um serviço de saúde? Olha, é um serviço de saúde. O que a gente entrega é um serviço de saúde. Nós entregamos o quê? Atividade física. Atividade física é exercício físico. Fala atividade física no amplo geral. Eu já conceituei lá no curso. A atividade física, ela é o quê? Ela é um recurso que a gente utiliza para quê? Para reduzir, para promover saúde, reduzir o risco com doença, através do quê? Do comportamento sedentário. Então, a atividade física ela influencia nos indicadores de insuficiência de exercício o exercício inatividade. São os 2 indicadores Luiz, boa tarde. que a atividade física influencia. Esses indicadores estão relacionados ao comportamento sedentário. O comportamento sedentário influencia em mais de 80% das doenças crônicas não transmissíveis. Logo, o que nós fazemos enquanto processo, que as nossas atividades, independente de qual atividade que a gente usa, se a gente trabalha com funcional, crossfit, com hidroginástica, com coletiva, com funcional, não importa. Isso aí é a forma que a gente entrega. Mas a atividade física é o ofício, né? A matéria-prima do que a gente entrega é a atividade física. Agora, tem várias formas de entregar. Então, se a gente está atuando na promoção da saúde, na prevenção primária, secundária e terciária, sim. Então, dentro dessa promoção de saúde, que é antes de acontecer algum problema de saúde, ter um risco, e na prevenção primária, secundária e terciária, a gente tem o nosso processo, é um processo de saúde também, porque ele influencia o quê? Na redução e no controle de doença, ok? Vamos para a terceira dimensão, que é o ambiente que a gente atua. Aí tem um problema. Por quê? O ambiente que a gente atua, ele não é hoje reconhecido como um ambiente de saúde, tá certo? Não quer dizer que ele não seja, não há um reconhecimento legal, que seria pelo CNES, que é o Código Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Hoje a gente não tem um código para se apropriar, para a gente inscrever o nosso estabelecimento lá. Isso não significa que nós não somos profissionais de saúde, nosso processo não seja. Nós não temos ainda um canal para validar ou para inscrever o nosso estabelecimento como estabelecimento de saúde, tá? Que é o CNES. Então, não tem lá da atividade física, tem da clínica médica, do hospital, tem um monte de coisa, mas da atividade física não tem. Então, avaliando as 3 dimensões, o que a gente está avançando, o CREF aqui está sendo pioneiro, né, junto com o CONFEF, é da gente tentar criar o CNES para atividade física. Então, o ambiente vai ficar coberto também nessa dimensão. Bom, passando isso, vamos falar um pouquinho de metodologia. Para a gente trabalhar com saúde, é importante a gente seguir uma metodologia. E aí vocês têm que pegar o modus operandi de vocês, diante do que eu vou falar, e organizar o modus operandi de vocês, porque vocês vão... A gente diz, nós somos profissionais de saúde. Não, tudo bem, nós somos de direito, mas nós somos profissionais de saúde de fato? Eu discuto isso. Eu acho que nós não somos de fato, porque o modelo que a gente opera hoje não é um modelo de saúde. É um modelo de estética, um modelo de educação física escolar, um modelo de competição, de performance. A gente não vê a dimensão saúde ainda na nossa atuação. A gente não atua nesse foco. Por quê? Porque se a gente atuasse na dimensão saúde,
A primeira coisa que a gente tinha que saber é quais eram as condições de saúde do nosso aluno. Se a gente não sabe isso, a gente não está trabalhando com saúde. A gente está trabalhando com outras coisas, mas não com saúde. Então, para a gente entender esse jogo, entrar no jogo, a gente tem que ter uma metodologia. E qual é a metodologia que eu trabalho? Que eu já trabalho, que eu formo. Primeiro é o seguinte, a primeira coisa, tem que entender as condições de saúde do seu aluno. Então, esquece que o parquet e o exame médico é obrigatório por lei. Esquece isso. Esquece que ele é obrigatório. Faz isso por posicionamento de vocês. Vocês querem ser profissionais de saúde, de educação física com foco em saúde? Tem que pedir para saber qual é a condição do seu aluno. Não é para cumprir legal e guardar para não ser punido pela lei. É para vocês entenderem a perspectiva dele, das condições dele de saúde, para que você possa elaborar melhor o programa que você vai oferecer para ele. Porque se ele tiver risco e você passar por cima disso e prescrever alguma coisa que está indo ao encontro do risco dele, você não está criando, você não é de saúde, você é de doença. Então, eu tenho formação em fisioterapia, não tenho registro de conflito, porque eu não quis exercer fisioterapia. Eu fiz numa época que não existia pós-graduação, então eu tinha que fazer outra faculdade para entrar mais nesse jogo da saúde, para entender um pouco mais esse vocabulário, entender os termos. Então, eu fiz faculdade, né? Me formei, mas não quero saber, não quero saber fisioterapia. Mas eu tenho um monte de amigos fisioterapeutas. Eles falam para mim o seguinte, que a clínica deles nunca teve tão cheia depois que existiu o CrossFit, depois que o CrossFit e a ginástica funcional surgiu e cresceu. Então, eu já vi depoimento de fisioterapeuta falar que chegou adolescente com fratura dupla de tíbia por estresse, o que é esforço exagerado. Então, é pessoas com problema osteomuscular demais, problema com rompimento de tendão. Então, o que é isso? Então, quem está executando somos nós. Então, se nós estamos gerando essa lesão, nós somos profissionais de saúde, nós somos de doença. Nós estamos ampliando os consultórios clínicos e fisioterápicos, porque a gente não está o quê? Equilibrando a dose adequada, porque a gente não conhece nem o risco do nosso aluno. Então, primeiro ponto. O segundo ponto, depois que você conhece as condições de risco dele, pelo parquet ou pelo atestado médico, saber se ele está ok para fazer atividade física, você tem que saber quais são o estilo de vida dele, quer dizer, como é que está a avaliação médica dele, clínica, e do estilo de vida dele. Então, você procura saber se ele é tabagista, se ele bebe muito álcool, se ele bebe muito refrigerante, se ele come verdura, se ele come fruta, se ele dorme bem, se ele... Você vai perguntar no ambiente de relacionamento se ele relaciona bem, como é que é no trabalho, se ele tem um nível de estresse. Você tem que perguntar essas coisas dele, como é que é o estilo de vida dele, como é que é as questões de saúde. O médico dele já falou para ele que é referido isso. Não? O que é referido? A pessoa relata sobre a sua saúde. Então, você pergunta, o seu médico já falou para você que você tem diabetes, que você tem hipertensão, que você tem problema osteomuscular, que você tem problema respiratório? O seu médico já te disse isso? Porque se ele fala que sim, opa, alguém na sua família já tem alguma doença crônica, hipertensão, diabetes ou qualquer outra doença crônica? Esse não é um problema de risco, é um problema só de atenção. Então, hereditariedade. Então, quando você faz essas perguntas, você está entendendo agora o estilo de vida, a saúde, o estilo de vida dele. Para quê? Porque quando você for prescrever, você tem que entender o que está por trás disso. Se a pessoa é diabética, se a pessoa tem altos níveis de colesterol, de triglicerídeos, se a pessoa é obesa, você tem que... Tudo bem, o obeso é mais fácil que você ver, né? Está visível. Mas se tem outros condicionantes, você tem que saber. Para você saber que você vai ter que fazer uma prescrição para melhorar aquele indicador, né? A terceira fase é a história do aluno. Você tem que conhecer a história do aluno. Conhecer quais são as capacidades que ele tem. Ele já praticou atividade física alguma vez? Não praticou? O que ele pensa sobre atividade física? Ele gosta, não gosta? Ele tem prazer? O que ele gosta mais? O que ele odeia? Quais as oportunidades, em que horários que ele tem disponibilidade, em que tempo diário, quanto tempo de dia por dia que ele pode fazer, ou a cada 2 dias, quais são os dias, qual o turno. Você tem que entender quais são as capacidades, quais são as oportunidades e quais são os obstáculos que ele tem. Se ele tem restrição, e não é restrição de saúde, se ele tem restrição de horário, se ele tem restrição de atividade, de ambiente. Então, você tem que entender isso. Para você, até agora, a gente não prescreveu. Você vê que até agora eu não fiz nenhuma prescrição. Eu não falei prescrição. Eu só estou levantando informações
para depois, quando chegar lá na etapa final, que é a prescrição, eu estar alinhado com tudo isso. E aí você vai para o outro. Bom, agora eu já entendi você, já te conheço como aluno. Agora, você está aqui para qual objetivo? O que você quer alcançar com a atividade física? Qual o resultado que você vai alcançar quando começar a atividade física? O que você quer com isso? Bom, objetivo. O objetivo, ela está no futuro, tá certo? Ele é um resultado que o aluno quer hoje, no presente, para alcançar no futuro. Então, ele não se realizou. Ele é o quê? Um direcionador. Você está ajudando o seu aluno a colocar no radar aquilo que ele quer alcançar, tá bom? Então, você pensa lá no futuro. Depois que você definiu o objetivo, você fala o quê? Ok, daqui a 6 meses você quer esse resultado. Vamos imaginar que ele quer emagrecer. Vou usar o comum, tá? Ele quer emagrecer daqui a 6 meses. Tá bom. Ótimo. Resolveu? Não, não resolveu. Porque você não sabe o que é emagrecer para ele. Você tem que saber o que é emagrecer para ele. Para você, emagrecer pode ter um valor. Para ele pode ter outro. Então, ele tem que entender o que é o emagrecer. Como é que você organiza melhor? Meta. Define a meta. Tá bom. O que é emagrecer para você? Primeira pergunta que eu faço, o que é emagrecer para você? Quando você estiver mais magro, qual o resultado que você vai alcançar na sua vida? Aí ele começa a falar. Eu vou melhorar a autoestima, meu relacionamento vai melhorar, eu ronco de noite, então eu não consigo dormir, porque o ronco está ligado, por exemplo, à obesidade. O meu médico recomendou, porque minhas taxas de triglicerídeo, colesterol e taxa de glicose são tão altas, meu médico recomendou. Eu não consigo vestir uma roupa que eu comprei maravilhosa e nunca consegui vestir. Vou fazer uma cirurgia, no pré-cirúrgico eu preciso emagrecer, senão eu consigo fazer a cirurgia, por exemplo, hérnia umbilical, você não pode, tem que ter, o médico geralmente recomenda a pessoa primeiro emagrecer, e às vezes é muita coisa, para depois poder fazer cirurgia, senão nem consegue fazer cirurgia, não tem efeito. Então, olha quantas coisas que o simples palavra emagrecer tem de significado para uma pessoa. E se a gente não pergunta, a gente vai achar que emagrecer é reduzir percentual de gordura, porque isso está no nosso radar, isso que a gente aprendeu na faculdade. Emagrecer é perder gordura, é massa gorda. Então eu tenho que usar como indicador percentual de gordura. E às vezes a pessoa não está nem aí para isso. Ela não está nem aí para isso. Ela não quer ser beliscada. Ela não quer esse protocolo, ela quer outro. Então, esse é um dos pontos. Então, você tem que definir o objetivo. Definiu o objetivo, entendeu qual é o objetivo, clareou. Agora, beleza. Então, já que esse objetivo, vamos fazer daqui a 6 meses. Então, para esse primeiro mês, qual é a meta? Vamos imaginar que ela quer emagrecer 6 quilos. Tá bom. Primeiro mês, quer emagrecer quanto? 1 quilo, 1,5 quilo? 500 gramas? Quanto quer emagrecer? E você tem que estabelecer a meta periodicamente, porque a meta é o quê? É a fração do objetivo. Cada vez que você conquista a meta, mais você se aproxima do objetivo. Então, você tem que fracionar. Mas como é que você fraciona uma meta? Primeiro, ela tem que ser clara. Ela tem que ser bem específica, de forma que você possa mensurar. Segundo, ela tem que ter um tempo certo de acontecer. Terceiro, que ela tem que ser relevante para o objetivo. E quarto, outro aspecto importante é que ela tem que ser factível. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, te procura para emagrecer 6 quilos daqui a 6 meses. Aí você pergunta para ela, você já tentou emagrecer alguma vez na sua vida? Ela fala, não. Então você não tem um referencial que ela possa te dar do que ela pode conquistar. Então você tem que calibrar melhor. Mas ela pode falar o seguinte, não, eu já fiz sim. Eu fiz só que eu procurei um nutricionista, eu emagreci 3 quilos em um mês. Mas eu nem fiz atividade física, foi só nutricionista. Beleza. Então, ela sabe que um mês pode 3 quilos. Mas como não fez atividade física, e talvez ela não esteja no nutricionista agora, você vai fazer o seguinte, então, se você trabalhar com 1 quilo, 1,5 quilo, você sabe que é factível, porque já ela conseguiu 3 quilos em um mês, então se ela conseguiu 1,5 quilo, é factível. Por quê? Porque você tem que trabalhar com metas que gerem recompensa para ela. Porque se você botar uma meta que é muito ousada, muito desafiadora, e ela não conseguir, ela frustra. Se você conseguir botar uma meta muito fácil em relação ao que ela pode, ela também desanima. Então, você tem que encontrar o equilíbrio de botar uma meta que seja que ela alcance. Se for um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, faz parte, porque não existe ciência exata nesse aspecto. Porque o processo bem feito que vai levar ela a alcançar aquela meta, um pouco para cima, um pouco para baixo ou dentro dela, tá certo? Então, esse processo ele é dinâmico.
Você tem que estabelecer no início? Sim, mas ele é dinâmico, ele tem que ser flexível, porque cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas se você sabe a história anterior, se ela tem experiência anterior sobre aquele tema, fica mais fácil você calibrar, tá certo? Depois que você define, então, o objetivo e meta, aí que você vai para a prescrição. A prescrição tem que estar alinhada a todas essas variáveis que você levantou antes. Se você não levantou nada disso antes, então você vai prescrever o quê? Tá certo? Com que foco você vai prescrever? Para a saúde, provavelmente não é. Porque você não levantou os dados de saúde dela. Então, qual é o indicador de saúde que você vai saber se você está alcançando ou não, se você não levantou? Eu estava falando com o Deison ainda há pouco, ele estava falando que esse campo daí, você ir para a parte de recuperação, reabilitação, ela é onde o profissional de educação física está tentando agregar mais valor da hora, né? Porque as pessoas têm uma necessidade clara e você pode ajudar na necessidade clara. O cara tem necessidade, ele precisa fazer. O médico recomenda, às vezes o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo. Então, ele precisa fazer, ele vai investir, porque ele precisa. Então, você consegue engajar melhor ele no processo com você. Os profissionais de educação estão indo muito pela essa linha. Embora eu acho que não é esse fato. Esse fato é quem está encontrando, mas é esse fato que vai engajar. O engajamento é do teu processo que você vai fazer com ele. Então, a pessoa pode não ter nenhuma doença, mas ela pode estar preocupada em estar bem. E você pode, num processo bem organizado, você pode trazer essa pessoa. Vou te dar já a palavra, Davidson, só um instantinho. Eu vou dar já a palavra, eu vou trazer esse aluno já para trabalhar nisso. A questão que houve do isolamento social, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, transtorno de ansiedade, depressão, foi tão grande, a atividade física evidenciou muito isso por conta do comportamento sedentário que o isolamento provocou. Houve, ao contrário disso, a importância da atividade física. E aí o ambiente virtual cresceu para caramba, trabalhar online, o pessoal descobriu que dentro de casa é uma academia, não precisa de uma academia necessariamente. Então, conseguiu descobrir oportunidades. E isso atraiu um novo público para a gente, que é um público que percebeu que a atividade física ela pode ser boa para mim, ela é legal, ela é divertida, ela é prazerosa. Ela não é aquele negócio que eu tenho que ficar levantando peso. Não, eu entendi o que é atividade física, gostei dessa versão. E está procurando. Os médicos estão recomendando também por conta do Covid, pelo aumento da imunidade e também pela questão dos efeitos pós-Covid, com aumento de fadiga, problemas respiratórios, que precisa um recondicionamento físico. Então, quando você prescreve levando todo esse contexto. E, para finalizar a metodologia, prescreveu, acabou? Não, a prescrição é o começo do processo, porque é aí que começa o grande processo de saúde, que é o quê? O acompanhamento. É saber se você está prescrevendo, está funcionando, está adequado, a pessoa está engajada, ela está se sentindo bem, se os resultados dos indicadores que você trabalhou na meta, porque meta só existe indicador, significa quais são os indicadores para a meta, se estão funcionando, não estão funcionando, e você vai o quê? Calibrando a sua prescrição. Ele é um processo contínuo de calibração. Isso que faz engajar o aluno com você. Quando ele entende que você tem esse processo bem organizado, você fideliza. Então, esse é o grande... A metodologia de trabalhar com saúde tem que seguir esses passos. A gente queria soltar no carro, por exemplo. Tem um áudio ligado aí, alto aí. Deixa eu só finalizar, então, o processo e depois eu vou abrir para pergunta. Então, quando a gente fala assim, não, mas eu faço prescrição de exercício para a saúde. Prescrição de exercício para a saúde é diferente de fazer gestão de saúde. Vamos entender isso. Fazer gestão de saúde do nosso aluno é uma coisa. Você só faz gestão se você tem indicador para isso. Você tem um processo para você fazer gestão da saúde. Tem que ter indicador, conhecimento de saúde, o estilo de vida, você tem que conhecer isso. Se você não conhece, você faz prescrição, que é para saúde, mas não faz gestão de saúde. São duas coisas diferentes. Então, tudo que a gente prescreve hoje, claro que impacta na saúde, mas isso não quer dizer que eu sou um profissional que faz gestão de saúde do meu aluno. É completamente diferente, pela metodologia que eu passei para vocês. Então, muita gente fala assim, não, agora eu trabalho com foco em saúde, agora eu prescrevo só com foco no aluno. Aí eu pergunto, alguns não fizeram meu curso, eu pergunto, você faz um levantamento médico dele? Não, isso eu não faço, não. Então, eu sinto muito, você está falando uma coisa, mas você está fazendo outra.
Porque se você não segue esse protocolo, essa metodologia, você não está fazendo gestão de saúde do seu aluno. É uma confusão enorme que tem nos profissionais, dizendo que agora são profissionais de saúde porque fica bem na fita falar que é profissional de saúde. Eu atuo com saúde. Não, você atua com saúde, mas você faz gestão nenhuma de saúde se você não segue uma metodologia para isso. A outra coisa é a questão da visão ampliada do aluno. Não é só a questão física do aluno que a gente tem que entender, a gente tem que entender qual é o aspecto social e emocional do nosso aluno. Nós não vamos ser nem nutricionistas, nem vamos ser psicólogo, nem vamos ser médico, mas nós precisamos entender o estilo de vida do nosso aluno, como é que eles estão em outras dimensões da vida dele, como é que está funcionando a vida dele. Porque a atividade física ela influencia em várias outras temáticas, na cognição, na produtividade ocupacional, no melhor relacionamento. A atividade física promove isso. Então, se a gente entende um escopo muito maior do que a dimensão física do nosso aluno, a gente está muito mais alinhado em oferecer saúde para ele, porque a gente entende um espectro muito maior da vida dele. Então, a gente tem, quando a gente trabalha com saúde, a saúde é o propósito. A gente tem que pensar, a saúde do meu aluno é o propósito de atuar com ele. Então, você tem que trabalhar com os objetivos, as metas, os resultados, as estratégias e ações, tem tudo que está ligado ao propósito dele. Por isso que eu falo, quem fez o meu curso de neuro aí? Neurociência e comportamento humano? Levanta a mãozinha aí. Então, eu falei lá, dei uma dica lá. Se o aluno te procurar para emagrecimento, trate o emagrecimento como processo, não como resultado. O resultado é melhorar o sono, reduzir o nível de glicose no sangue, triglicerídeo, colesterol, você se relaciona melhor, mais autoestima, tem tanta coisa que pode trabalhar. E o processo aqui? O processo é emagrecer. Então, o emagrecer ajuda ao resultado da saúde, porque o propósito é saúde. Então, é só uma mudança sutil de posicionamento, da onde você vai enquadrar, porque você, nesse sentido, você começa a dar foco em saúde. Então, se o processo é saúde, joga o emagrecimento para... O objetivo é emagrecimento, traz o objetivo para o processo e tenta entender qual é o benefício que o emagrecimento leva para a vida dela. Aí você vai entender que o objetivo de saúde dela não é o emagrecimento. Emagrecimento é o meio, não é o fim. Tá? Então, isso é importante a gente ter. O outro ponto é prescrição além das suas fronteiras. Nós temos que romper a barreira que nós temos que... o aluno tem que se adaptar à nossa realidade. Então, a gente quer levar o aluno para a nossa academia, quer levar o aluno para o nosso ambiente, quer levar o aluno para o nosso protocolo. Não, é o contrário. Saúde é o contrário. Nós temos que nos adaptar ao aluno e não o aluno nos adaptar. Isso significa o seguinte: aonde que o aluno pode fazer? Ele ter a oportunidade de fazer atividade física? É no trabalho, prescreve para atividade. Pô, Luiz, mas eu não estou no trabalho dele. E daí? Qual é o problema? Você pode prescrever, identifica os recursos que ele tem lá e prescreve para ele e acompanha. Acompanha o processo. Claro, se você tiver uma plataforma para trabalhar, é melhor, mas se não tiver, não impede você fazer. Eu posso em casa, eu não tenho tempo para ir à academia, não gosto do ambiente de academia, não me faz bem. Tá bom, não tem problema. Então você prescreve para dentro da casa dele. Você entende o ambiente dele, entende as atividades que dão prazer para ele, que tipo de atividade que dá prazer, e faz, e se adequa o seu protocolo, aquele protocolo para aquele aluno, que é diferente do outro aluno, diferente do outro. Então, isso que eu chamo de prescrição além das suas fronteiras, além do seu ambiente, além do seu protocolo, além do seu daquilo que dos seus valores, entendeu? Você vai se enquadrar às necessidades do seu aluno. O penúltimo recurso necessário. Que recurso que eu tenho para fazer isso? Você tem alguns recursos. Primeiro, equipamentos. Né? O que é recurso? Equipamentos. Tem aparelho para utilizar, não tem? O aluno tem aparelho para você trabalhar com ele, se ele estiver longe de você. Você tem a oportunidade de trabalhar com ele presencial ou é virtual, você tem condição de estar presente com ele, ou parcialmente presente, ou vai trabalhar assim virtual. Isso é recurso, tecnologia é recurso. Você tem um local para você trabalhar com o seu aluno,
Você tem uma academia que você trabalha, você tem um estúdio que você trabalha, você tem a praia, você tem a praça pública, você tem o condomínio do seu aluno, você, sei lá, qual é o ambiente? Então, o recurso está ligado a equipamentos, ambientes e tecnologia. Então, dentro disso aí, você pode trabalhar de qualquer forma. Você pode usar equipamento seu, do aluno, você pode usar tecnologia sua ou que esteja disponível, ou criar uma. Você pode trabalhar no ambiente do aluno, de trabalho dele, no ambiente de casa, no deslocamento, trabalho para casa, você pode trabalhar numa academia, numa praia, em qualquer lugar. Então, esse é o recurso. Que recurso eu preciso? São vários. Então, é muito flexível você trabalhar com saúde, porque os recursos são recursos que o aluno vai trazer para você e que ele vai dizer que tem possibilidade. Então, se ele não pode ir para a sua academia, não quer dizer que você não possa ser professor dele. E o outro é marketing. Divulgação com foco em benefício. Você quer entrar na saúde, comece a divulgar o seu serviço com foco no benefício que sua prestação de serviço vai oferecer. Entendeu? São os benefícios todos que eu falei que a atividade física promove. Lá na aula, vocês peguem lá. Benefício, tem um monte de benefício para cada tipo de faixa etária. Trabalha isso, começa a focar nisso, no que vocês estão oferecendo é o benefício, porque é um outro tipo de aluno. É um aluno que não é esse aluno, não é um aluno necessariamente que tem prazer pela atividade física, o que precisa fazer para a saúde. Então, você tem que falar diferente, se comunicar diferente. Você precisa fazer uma publicidade coerente. Você quer trabalhar com saúde, você tem que fazer sua comunicação com foco em saúde. Então, é igual que eu falo, o médico que fuma e faz clínica para o cara parar de fumar. Então, alguma coisa está errada, né? A nutricionista que não tem um estilo de vida saudável na alimentação e quer orientar alguém para ser saudável na alimentação. Quer dizer, a coerência ela é percebida pelas pessoas. Não quer dizer que eu não estou querendo rotular que uma pessoa que se alimente mal, que ela não vai conseguir fazer uma boa prescrição. Eu não estou dizendo que o profissional que não faz atividade física com foco em saúde, que ele não vai conseguir prescrever. Eu não estou falando isso, eu estou falando o seguinte, que é marketing pessoal, que é muito mais... Se você for uma psicóloga para emagrecer, vamos lá, uma psicóloga para transtorno mental, e a mulher é desorientada, você vai sair correndo dela, concorda? Porque você não vai criar empatia, vai falar assim, mas ela tem um problema, ela não consegue resolver nem para ela, como é que vai resolver para mim? Então, isso acontece em qualquer profissão. Não quer dizer que a pessoa não possa ser boa na sua prática, ela não consegue fazer com você, ela consegue ajudar os outros. O problema é que quando você vai atrair esse aluno, esses são os itens de avaliação que ele vai ter. Ele vai ver se você tem coerência com o que você fala, com o que você pratica. E aí você tem chance de conquistar, quanto mais você coerente for no seu posicionamento. Então, imagem pessoal e imagem profissional é outra. Você quer vender saúde, você tem que estar com a imagem de saudável. Você tem que postar coisas saudáveis, se você for usar rede social. Você tem que se organizar nisso aí, porque isso vai fazer diferença. Para o quê? Para conquistar o aluno, não, mas para atrair o aluno. Depois a conquista é quando você vai conversar com ele e mostrar o teu processo, como é que você faz, o seu engajamento com ele. Essa parte do marketing pessoal é importante também. O que você fala, o que você comunica, o que você pratica. A gente tem que estar coerente no nosso marketing do que a gente vai fazer com o que a gente vai divulgar. Bom, então agora quem quiser falar, Davidson primeiro, já pode liberar o microfone. Vamos lá, Davidson. Você te levantar o braço primeiro. Bom, primeiramente, boa tarde, amigos, companheiros de profissão. Professor, é o seguinte, eu vim pensando, eu fiz os 2 cursos com o senhor, os 2 últimos, de atividade física e o da neurociência. E eu venho juntando, acabam as coisas indo juntando e eu vim trazendo para a realidade, minha nova realidade. Porque eu estou fazendo uma retomada na minha profissão, como eu conversei com você no início. E quando eu fui forjado lá naquele início, foi no boom da educação física, vamos falar, 2000, 2001, até 2004, que era o boom da educação física, fez um boom, que o lado estético é o que regia a gente montava o nosso treinamento voltado somente para a estética. Era ferro, era academia, era um aluno, 45 minutos, 1 hora, você vai trocando aluno, aí você pegava aluno,
você botava o carro para aquecer na esteira, enquanto você estava terminando essa aula aqui, aí você terminava essa aula, você já tirava do aquecimento, e a realidade é outra hoje em dia. Hoje a gente está mais, vamos dizer, mais humanizado, creio eu, que a gente acaba, porque hoje a gente precisa de um contato maior, entender mais o aluno. Eu acho que por ter sido forjado dessa forma, que a educação física ficou um pouquinho deixada de lado na área de educação da saúde. Esse é o meu pensamento. Uhum. Eu estou tentando trazer isso para mim, professor. Eu estou trazendo isso, eu estou reaprendendo a trabalhar, na verdade. Depois que o senhor falou aquelas coisas, eu rasguei o que eu estava fazendo, em parte que eu estava fazendo, e deu um novo start. Hoje eu utilizo o Parquet. Minha primeira pergunta é se eu preciso reconhecer firma do aluno, Parquet, se a assinatura dele precisa ser reconhecida legalmente, e, em seguida, como eu faço para transpor essa barreira da estética? Eu preciso, assim, eu estou buscando, eu queria gatilhos. Que gatilhos eu utilizo para o meu aluno, para eu conseguir ainda romper? Porque quando eles me olham como personal trainer, eles só pensam em músculo e percentual de gordura. Quais são esses gatilhos? Bom, primeiro é o seguinte, não tem nada na lei diz que precisa reconhecer firma da assinatura do Parquet, tá? Então, mas você tem que guardar esse documento com você. Ele assina, ele vai assinar provavelmente na sua frente, você vai entregar o documento, ele vai assinar, datar, e você vai guardar isso com você. Então, não tem nada que recomende reconhecimento de firma, tá? Esse é um ponto. Mas você tem que ter ele guardado com você, tá? Pelo menos 1 ano. Se ele permanecer mais tempo, ele tem que renovar. A outra coisa, a verdade é que, em termos de documentação, é recomendado que você guarde por 5 anos, tá? É recomendado você guardar a documentação sua, tudo, porque como qualquer processo pode ser retroativado no máximo 5 anos, então tudo que é documento que tem uma relação com lei, é recomendado você armazenar por 5 anos. Digitaliza, tira uma foto, bota na nuvem e deixa lá. Isso uma alternativa. A outra coisa é o seguinte, vamos lá, o que eu tenho trabalhado no curso? Posicionamento, concorda? Posicionamento profissional. Para o profissional de educação física, é um profissional de saúde. É basicamente o que eu estou fazendo. O que é posicionamento? Posicionamento não é o que eu quero ser, é como o mercado me percebe. Posicionamento é relação de fora para dentro, não é de dentro para fora. Então, como é que eu mudo isso? Eu tenho que mudar minha forma de comunicar, que eu falei, marketing pessoal. Se eu continuar me comunicando dessa forma, eu vou continuar atraindo esse mesmo público. Então, a partir do momento que você começar a criar uma nova comunicação do que você faz, do processo que você utiliza, que benefícios que você pode oferecer na prestação para o teu aluno, você vai começar a criar uma percepção do aluno em relação a você de uma possibilidade que ele vai ver em você que até então ele não via. Porque ele fala assim, eu não quero ficar forte, nem quero emagrecer, então não vou procurar o Davis, eu vou procurar outro profissional. Agora, aqueles que querem ficar forte, mas eles te procuram. Tá certo? Uma coisa não é excludente da outra. Porque lembra que eu falei lá no início, o grande paradigma nosso é que a gente tem que deixar de querer que o aluno se adapte a gente e nós temos que nos adaptar ao aluno. Isso é o paradigma que vai fazer a diferença. Então, se o aluno quer ficar forte, nenhum problema você trabalhar com ele, porque o objetivo é que ele quer ficar forte, quer ganhar massa muscular, tá bom. Quer reduzir o percentual de gordura, quer aumentar a massa magra, beleza. Esse indicador que tá bom para ele, você usar para ele. Agora, tem outro que quer ficar forte, mas não quer esse indicador, porque usar o indicador, sei lá de quê, de te olhar no espelho e se sentir bem. É esse indicador. Quando você se sentir bem, quando você olha para o espelho, o que faz sentir bem? O que você olha e faz sentir bem? Pronto, quando ele definir isso, é o indicador que você quer de resultado dele. Então, você tem que se adaptar ao aluno. Agora, como é que você conquista esses novos alunos? Começa a falar da atividade física pelo benefício que ela oferece. Fala do seu processo. Eu tenho um processo que eu vou levantar as informações de estilo de vida da pessoa, os indicadores de saúde, vou prescrever baseado nisso, entendendo qual é o resultado, o benefício da saúde que essa pessoa precisa, eu posso ajudar a atividade física, a pessoa dormir melhor.
a melhorar seu aprendizado, se for adolescente, trabalha a cognição, atividade física, melhorar o aprendizado, aumentar a concentração, diminuir o nível de estresse no seu ambiente de trabalho, a atividade física ajuda isso. Então, olha quantos benefícios que você pode falar. Quando você começar a divulgar que você faz isso, as pessoas que estão buscando esse benefício vão falar assim, o Davidson pode me ajudar. Porque você vai criar a conexão do que você está oferecendo com as pessoas que precisam disso. Agora, isso é o teu marketing que você tem que fazer, que foi o último item que eu falei. Você tem que fazer um marketing direcionado para isso. Entende? Então, ao invés de você começar a divulgar, por exemplo, não sei como vai ser a rede social, divulga lá que você pegou, o aluno era franzinho, agora está fortão, você pega um indicador de saúde dele, assim, olha, esse aluno aqui tinha... hoje a gente não tem isso, né? Quer dizer, eu tenho, vocês não têm. Mas vamos imaginar que a pessoa tivesse um nível de glicose elevada, indo para uma pré-diabetes. E você, depois do exame, você vai resolver e fala assim, olha, o aluno fez atividade comigo, ele tinha tanto de glicose no sangue. Agora, depois de 3 meses, 4 meses, ele está com tanto, voltou à normalidade. Você o indicador é diferente, mas você tem que ter esse indicador para poder divulgar, entende? Mas você tem que, e para você divulgar, você tem que ter o indicador para você poder comparar depois. Então, esse é um processo é de ruptura mesmo. Você tem que começar o teu processo iniciar do zero e começar a trabalhar em cima disso, usar isso como recurso para você se posicionar no mercado. Eu vejo se eu estou no caminho certo. Eu recebi um aluno novo essa semana, aí eu pensei nisso. Qual a pergunta que eu fiz a ele? Você quer emagrecer. O que a gordura te faz mal? Onde você sente essa dificuldade? O que ela dificulta em sua vida? Sim, ele falou para mim, pô, minha barriga é muito grande, então as roupas não ficam legais. Aí eu não fiz avaliação física de percentual de gordura, eu fiz de medidas só. Falei, vou medir seu abdômen. Aí marquei e vamos daqui a um mês, vamos medir de novo e vamos acompanhar. É mais ou menos isso? Isso que eu falei, isso é protocolo adaptado. Não precisa pensar, ele está sentindo mal com a barriga, tá certo? As roupas não cabem, ele se sente mal. Para que tirar percentual de gordura? Tira isso aí que você fez. Circunferência do quadril, cintura, pode ter o RCQ, a relação cintura-quadril, tira do abdômen, tira do quadril, já tem uma medida de risco coronariano, pré-diabetes, você tem outro indicador aí com 2 medidas de perimetria. Então, você dá um... E aí, daqui a um tempo, você confere, e se ele reduziu a medida, cara, esse é o melhor resultado que você podia oferecer para o seu aluno. E você não fez aquele belisco todo no seu aluno, não precisa disso. Fez 2 medidas simples, que é muito mais simples fazer isso do que tirar percentual de gordura, dobra cutânea. Então, o caminho é esse, é entender realmente o que o aluno ele vai falar, a primeira coisa que vem o aluno vai falar a primeira coisa que vem a palavra. Você que tem que dissecar, ajudar ele a te informar o que é aquilo, o que está por trás daquilo ali. Quando você entende o que está por trás, fazendo perguntas, como você fez, aí sim, você começa a entender e começa a se adaptar o teu protocolo ao aluno, que é o que você fez. Não precisa fazer tudo, nem muita coisa, precisa fazer o que é necessário o suficiente para confrontar com o resultado que você está querendo promover para ele, o que ele quer conquistar. Então é isso, o caminho é esse mesmo. Vai levantando a mão quem quiser, que aí eu vou vendo e vou botando na fila, hein? Tá, Fátima. Deison, tá bom? Fátima, vamos lá. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Eu queria fazer uma pergunta relacionada com o curso, né, que a gente fez sobre neurociência do comportamento humano, que o senhor colocou, né, você, professor, colocou 4 fases para a gente estar, assim, trabalhando na avaliação com um aluno. Autorreflexão, autoconhecimento, autoconsciência e autocontrole. Então, assim, eu gostaria de... como é que eu posso, assim, colocar isso dentro de uma avaliação física, né, atual? Porque hoje a gente sabe que o Covid está trazendo as pessoas, assim, muito ansiosas, elas
estão extremamente perdidas, porque muitas perderam pessoas importantes, ou estão sem sair de casa, e aí volta para a academia, se sente... não se sente integrado, se sente ofendido. Nossa, mas o que eu estou fazendo aqui com tanta gente doente, né? Com os meus amigos que eu perdi. Então, assim, eu gostaria que o senhor falasse desse contexto mesmo, assim, como que eu poderia destrinchar isso, né? Dentro dessa avaliação da neurociência, da autorreflexão, autoconhecimento. Isso que eu falei, esse que eu chamo é o neurocompliance, que eu chamo, é um termo novo, que você ouviu falar por mim, né? Eu criei esse, na verdade, eu nunca ouvi falar. Mas muito porque, bacana. porque é conformidade. O que é neuro? É conformidade neural. O que é conformidade? Eu tenho que pensar uma coisa, eu tenho que sentir alinhado, coerente com o que eu penso, e tenho que agir coerente com o que eu penso e com o que eu sinto. Então, neurocompliance é você ter esse alinhamento. Então, as etapas para isso que eu falei. Primeira coisa, a pessoa, para você buscar esse alinhamento, a pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Achei que o objetivo quer emagrecer. Aí você pergunta, como é que é a sua alimentação? Aí ela fala o seguinte, eu adoro comer doce. Ah, você come doce? Mas você quer emagrecer? Não, eu como doce. Mas você come doce, mas você se sente bem comendo doce? Eu me sinto doce. Eu falo assim, doce é o que me dá prazer na vida. Se é um prazer que eu tenho na vida é comer doce. Então, ela fortalece o comer doce, sabendo que o comer doce é incoerente com emagrecer. Tá Então, certo? isso seria na autorreflexão dela própria, com ela mesma. Isso. Esse é o processo de autorreflexão. Ela vai entender que o que ela precisa para emagrecer são comportamentos. Tá certo? Então, se ela pensa em emagrecer, ela tem que ter um sentimento e um comportamento alinhado com o que ela faz no pensamento. Então, quando ela vai emagrecer, ela está pensando em emagrecer, mas ela não está agindo, ela não tem comportamento de emagrecer. E também não tem sentimento de emagrecer, porque se você corta o doce, assim, o doce, o que ela faz? Ela começa o quê? Ter desprazer na vida, porque ela já disse isso, que ela tem prazer. Então, se você corta o doce, ela já começa a ter desprazer. Então, é um desalinhamento total. Então, você tem que ajudar ela a refletir sobre o comportamento, sobre o pensamento, o sentimento e o comportamento dela. Depois que ela reflete sobre isso, você vai levar para a segunda etapa do autoconhecimento. Fala assim, bom, o que você acha em relação a comer doce e emagrecer? O que você acha sobre isso? Aí ela vai começar a falar assim, ó, não, comer doce engorda, não emagrece. Reflexão. Aí o que você sabe sobre isso? Em relação a doce, emagrecimento, atividade física, emagrecimento, o que você sabe sobre isso? Mas o Só passado. assim, abrindo um parêntese, eu trabalho com Pilates tem muitos anos, né? E, assim, o grande desafio é que os alunos, eles chegam com revistas para a gente, né? Eu quero ser igual essa pessoa, eu quero fazer esse exercício igual essa pessoa. E a gente sabe que tem, assim, uma avaliação, né? Eu não sou fisioterapeuta, mas trabalho com fisioterapeuta há 25 anos e trabalho há um tempão, um tempo com Pilates. Então, a gente sabe que a conquista do movimento, né? Assim, no Pilates, em geral, a gente não vê muito essa coisa do emagrecimento, né? Eles perguntam sobre isso, tal, mas ali tem mais a questão mesmo física, assim, o autorretrato, né? O autorretrato no espelho, como o meu corpo está em relação ao meu movimento, aos meus gestos. Então, eu vivencio esse tipo de comportamento, né? Eles não conhecem o próprio corpo. Então, isso também entra nesse contexto de autorreflexão, né? Olha, Ou quando a pessoa seria uma chega... coisa... Sim, o importante é o seguinte, uma competência, uma técnica que precisa ser desenvolvida no profissional quando entra nessa visão de saúde é a técnica de saber fazer pergunta. É até saber fazer pergunta. A gente tem o hábito, eu fiz capacitação uma vez eu fiz uma capacitação de uma empresa, uns 160 profissionais de educação física capacitando para isso.
E na prática, quando foi para a prática, que eu fui uma avaliação prática, a gente fez, conversa com o aluno aí, faz aí o teu processo. O professor fala 90% e o aluno fala 10%, quando deveria ser o contrário. O aluno chega e fala, aí você já sei que é isso, aí vou ter que fazer isso, aquilo. Pô, não dá nem tempo para o aluno respirar. Agora, se o aluno fala assim, olha, chega com a revista, eu queria ser igual a isso aqui, eu falo assim, quando você for igual a isso aqui, qual o resultado que você vai ter na sua vida? Que benefício vai ter para você? Argumento começa o processo de né? reflexão. Aí começa a entender, você começa a fazer pergunta, ela começa a te dar detalhes que nem ela sabia por que é aquilo. E você começa a ampliar uma nova percepção dela sobre aquilo que ela quer, porque realmente não é aquilo que ela quer é outra coisa, mas é aquilo que ela consegue comunicar. Então, é pergunta, fazer pergunta, extrair da pessoa a essência do que ela precisa, e sempre trabalhando o quê? Lembra, promoção de saúde é capacitar as pessoas e educar as pessoas para a saúde. Então, é sempre introduzindo um componente que é da nossa competência técnica, de falar o que a atividade física pode oferecer para ela. Aí você começa o quê? Gerar conhecimento para ela, ela começa a se conectar com esse novo conhecimento que ela nem imaginava, e ela começa a ter a autoconsciência que aquilo que você passou para ela, ela também precisa. E aí, muda a prescrição, aí você muda o objetivo, ela muda o objetivo da pessoa, a meta que ela quer começa a mudar, o que você vai oferecer para ela começa a mudar, o teu protocolo, sua rotina, prescrição, acompanhamento, começa a mudar tudo. Por quê? Pergunta, faça mais perguntas, ouça mais e fale menos. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir, para falar menos e ouvir mais. Então, a gente tem que usar isso é técnica. Claro que isso tem técnica para isso. Eu falo o seguinte, em pergunta, nós temos 3 tipos de pergunta. A primeira pergunta é aquela pergunta do sim ou não. Se a pessoa responder sim ou não, essa pergunta não tem validade nenhuma para você, porque ela não gera nenhum tipo de reflexão. O segundo nível de pergunta é uma pergunta aberta, que a pessoa tem que elaborar a resposta. E quanto mais tempo ela leva para elaborar, é que significa que ela está tendo que pensar um pouco, porque ela não está respondendo de bate-pronto. Então, não é automática a resposta, ela tem que pensar, racionalizar sobre aquilo para poder responder. Aí você começa a pergunta de reflexão, é que ela começa a pensar para responder. E tem a pergunta que eu chamo que é a pergunta eficaz. A pergunta eficaz é que muda um destino. Ela muda um destino. Então, por exemplo, a pessoa fala o seguinte, eu estou me sentindo infeliz. Aí você fala assim, o que te faz feliz? E o que você precisa fazer para você ser feliz? Essa pergunta, ela joga a pessoa que sai do problema para a solução. E quando ela responde, ela dá o caminho da solução que ela precisa ter. Aí você fala assim, agora então vamos seguir na direção da solução que é bom para você. Porque você tirou ela do estado do problema e levou para o estado de solução. Entendeu? É e com o estado de solução, você encontra um né? estado de recurso. E ela, com o estado de recurso, ela consegue o resultado. Tá certo. Obrigada, professor. Nada. Márcio. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde. Não, só se você poderia repassar as avaliações, né? Algumas avaliações que você mencionou, só para repassar elas, se for possível. A metodologia? Com relação à saúde, né? Beleza. A metodologia, a primeira coisa, você tem que entender as condições do seu aluno. O parquet é um instrumento para isso. Tá? Então, condições do seu aluno é a primeira coisa que você tem que saber. O parquet é o atestado médico. O segundo é você ter conhecimento sobre a saúde e estilo de vida do seu aluno. E aí não é só a dimensão física, social, ocupacional, espiritual. Espiritual, estou falando de religião, estou falando de propósito de vida. A questão emocional, você entender o seu aluno num aspecto maior. Depois você vai para a terceira etapa, que é a história de vida, qual a experiência que ela teve sobre isso, se ela já fez atividade física, se ela não fez, qual foi o resultado que ela teve, por que ela parou, por que ela continuou. E você começa a entender quais são as capacidades que ela já tem, que ela possui ou que não possui, quais são as oportunidades que ela tem ou que não tem. Você vai perguntar que horários você pode fazer, que dias pode fazer, que você tem mais disponibilidade. Então, começa a ver capacidades, oportunidades e possibilidades.
E a partir daí, você vai para uma quarta etapa aqui. Agora que eu já entendi o meu aluno e quais são as capacidades, oportunidades e possibilidades dele, eu vou definir quero entender qual é o objetivo e as metas para definir as metas. Então, pergunta qual é o objetivo, define as metas com ele, define os indicadores, que é o indicador que é o que vai definir, é a referência do resultado da meta, tá certo? A partir daí, você vai para a prescrição. Então, veja que a prescrição é a quinta etapa da metodologia, é a quinta etapa, prescrição. Quinta. E depois é o quê? A sexta, que é a mais importante, é uma das mais importantes, que é o acompanhamento. É acompanhar se a pessoa está conseguindo fazer, se não está conseguindo fazer, calibra a prescrição. Está fazendo, está fácil, calibra a prescrição. Está fazendo, está difícil, calibra a prescrição. O tempo está muito grande, calibra o tempo. Os dias estão muito longe, calibra os dias. Você começa a calibrar esse acompanhamento para fazer um ajuste, o quê? Ajustando a sua prescrição ao seu aluno. É isso que é importante, a gente não acompanha, às vezes, o aluno. E o aluno recebe aquele negócio e vai fazer por conta própria, você nem pergunta a ele mais nada. Tem que ter um acompanhamento dele. Porque esse acompanhamento que você vai conseguir calibrar certinho a dose, né? É dar o remédio certo para a doença certa. É dar a dose certa da prescrição para o que ele precisa como resultado. E ele percebe isso, e ele vai sentir que você está com empatia com ele, você está com engajamento com ele, e aí ele começa a ter prazer por aquilo, porque aquilo que não funciona, você ajusta para funcionar. Aquilo que está muito fácil, você ajusta para funcionar melhor. Então, você maximiza o trabalho que você tem com o seu aluno. E aí, provavelmente, se o processo está todo certinho, o resultado vai acontecer. E se o resultado tem recompensa, tem mais engajamento. Então, ele fideliza com você. Então, essas são as 6 etapas da metodologia que eu sugiro que vocês apliquem quando for trabalhar com saúde. A quinta seria qual? Desculpa. A quinta é a prescrição. Prescrição. Aí, no caso, professor, essas métricas, elas podem ser várias, né? No caso, não necessariamente eu preciso, como você mesmo menciona, tirar uma dobra cutânea. Eu posso usar simplesmente uma calça que ela queira vestir, por exemplo, né? Isso. Eu já trabalhei assim. Eu já trabalhei com emagrecimento que a pessoa queria vestir calça. Eu falei, qual é o seu tamanho? 44. Qual é a calça que você comprou que você não usa? Há 2 anos. Ela 42, meta, 40, você vai vestir sua calça 42 anos. Sua meta é vestir a sua calça 42. Ela mesmo sabe medir. Quando a calça entrar, pronto, bateu o resultado, bateu a meta. Simples assim, é o indicador da pessoa. A meta é dela, não é sua. Né? Mas você tem que ajudar ela a calibrar para ela chegar lá. E quando ela chega lá, você ajudou no caminho. Você ajudou na jornada dela. Então, você passa a ser importante para ela. Porque você pode fazer com que ela alcance o resultado, que é dela. Ela que vai alcançar o resultado, não é você. Você não é personal maker, né? Que faz e ela consegue. Você faz bíceps e ela fica com o braço forte. Não é assim que funciona. Ela que tem que fazer. Tá certo. Professor, pegando aí esse gancho, né, pergunta do colega, eu estou assim, eu adorei essa questão que o senhor colocou, né, de autorreflexão, autoconhecimento. Então, eu estou muito assim dentro dessa abordagem. E aí a gente poderia colocar esse acompanhamento como 6º item, né, da avaliação de saúde, como autocontrole? Ou não? Não. Você são 2 coisas diferentes. Aquele processo é o processo de alinhamento da pessoa com o objetivo que ela quer, alinhar pensamento, sentimento e comportamento. Essa é uma questão muito mais comportamental, tá certo? Tá. Então, o autocontrole, porque quando ela estiver no processo de mudança, e ela tem um programa já instalado, metaforicamente tem um programa instalado, que ela faz uma rotina que é incongruente com o que ela quer. Para ela mudar essa rotina, ela tem que ter autocontrole sobre o comportamento novo dela para superar o comportamento antigo, que vai ficar massacrando, para ela voltar para o comportamento antigo. Então, esse processo é comportamental. O acompanhamento é acompanhamento do processo como um todo. É acompanhamento dos indicadores, acompanhamento do estilo de vida, acompanhamento da prescrição, acompanhamento da execução, ajuste da execução. Ela é muito mais operacional, o acompanhamento muito mais no nível operacional do processo que você construiu o seu aluno
do que relacionado ao autocontrole. Claro que dentro desse processo de acompanhamento, existe no seu aluno, existe a necessidade do comportamento do autocontrole, porque ele está mudando o paradigma, ele está mudando um processo, ele está mudando um programa dele de um comportamento sedentário para um comportamento ativo. Então, isso você trabalha comportamento com ele. Mas como você já sabe o que precisa fazer, aí você usa o recurso da neurocompliance para ajudar ele no comportamento de executar o plano que você montou com ele. Entendeu? Uma coisa está ligada à outra, mas são coisas diferentes, mas estão conectadas. Oi, Débora. Essa mudança de pensamento é muito importante. Eu estou dentro dela e eu estou disposto a mudar mesmo, querendo criar essa metodologia mais voltada para a saúde, né? Trazendo uma nova realidade. Por exemplo, no início que a gente estava conversando, lembra que eu falei que eu estou tentando fechar parcerias com clínicas de fisioterapia, mas eu não tenho conseguido fechar a parceria, que eu digo assim, de mão dupla. Eu tenho conseguido, assim, pegar meus alunos, levar e oferecendo uma coisa nova para eles. Pô, eu estou me preocupando primeiro com a melhora, a busca melhor, para depois eu dar continuidade. Esse ponto da continuidade que é complexo, porque por 2 vezes o aluno chega no ponto que ele quer e vai embora. Que eu gostaria, se possível, né, uma pergunta aí, ainda dentro da neurociência, que eu anotei aqui do curso, foram 3 itens que o senhor falou. A neurociência presencial, online, e tem mais um item que eu não é a neurociência, consegui. Forma de atender. Você pode atender o seu aluno 100% online, se tiver uma boa tecnologia. Você pode atender o seu aluno 100% presencial, mesmo tendo tecnologia, e você pode atender ele sem presencial. Você, em vez de, por exemplo, trabalhar com o seu aluno 3 vezes por semana presencial, você pode trabalhar uma vez presencial, ensina para ele com elas, e as outras 2 você trabalha online. Então, reduz o custo para o seu aluno, reduz o seu custo, porque reduz o seu custo, reduz o custo para o aluno. E você, se tiver uma boa tecnologia, você consegue acompanhar muito bem. Como é que fica a parte física de medidas não, dentro das lesões, né? Porque eu estou um pouco assim focada para a gente que trabalha com Pilates e tem essa parte física, né? Que é importante a gente estar observando. E como é que fica isso? Você vai ver pela anamnese que ele fizer. Tem que ser presencial. Vamos lá. O que é melhor? O que é melhor? Você trabalhar com criança ou com terceira idade? Olha, eu trabalhei com criança muitos anos da minha vida. O que é mais simples? Não é o que é melhor, porque melhor é a coisa de gosto. O que é mais simples? O que é mais simples? Sim, atualmente eu acho que é idoso. Eu acho que a criança é mais simples. A criança, você tem que elaborar muitas... Bom, eu trabalhei com recreação desportiva para criança bem pequena. E a minha maior função com elas era criar brincadeiras. Eu passava sábado e domingo criando brincadeiras. Aquilo me enlouquecia. Então, Fátima, vou trazer você para o jogo da saúde. Você não está com o jogo da saúde. Vou trazer você para o jogo da saúde agora. Mas é mais fácil porque a criança é lúdica, é extremamente saudável. Quem tem mais fator de risco associado, é criança ou idoso? Risco ou doença? Idoso. Então, quem é mais simples trabalhar, com criança ou com idoso? Criança, nesse com pensamento contexto. De saúde, tá certo? Então, quando você pega o seu aluno, ele preenche as informações, eu já sei quem é esse meu aluno. Eu já sei em que condições eu tenho que prescrever para ele com foco em saúde. Sim. Eu já sei. Então, por exemplo, se o aluno tem alguma restrição, eu já sei qual é a restrição que ele tem. Eu vou fazer uma excelente entrevista com ele, eu já sei qual é, eu já tenho as perguntas-chave, que eu chamo de neuroquê. Eu tenho neuroquê, que são as questões que trabalham a reflexão. Eu já pergunto, e não me impede, se eu quiser trabalhar 100% virtual com o aluno, eu consigo trabalhar. Agora, eu vou calibrar a minha prescrição considerando os riscos que ele tem. Entendi. Entende? Já entendi. É porque a gente está com foco, a gente fica... Promover saúde é muito mais fácil do que você recuperar alguém.
Promover Entendi. saúde, você pressupõe que a pessoa não tem risco associado. Agora, recuperar saúde já tem um monte de risco associado. Então, é muito mais simples trabalhar com saúde, trabalhar com recuperação, com reabilitação. É muito mais simples. E como se você tem instrumentos para você entender quem é esse aluno, você calibra a sua atividade com foco no que você conhece do seu aluno. Agora, se a gente não conhece o aluno, aí você está certo. Você só vai se sentir confortável se você estiver presencialmente olhando ali igual um babá do aluno. Mas não é isso. Saúde é outro paradigma. Dentro desse paradigma da saúde, então, um percentual de conhecimento ali de fisiologia e doenças é um grau bem alto, né? A gente precisa ter esse conhecimento realmente, mas a gente tem que entender, quando a gente trabalha com o foco em saúde, o uso desse recurso é um uso com foco na saúde, né? Você trabalhar com atleta, por exemplo, você tem que ter um conhecimento de fisiologia maior do que você trabalhar com uma pessoa que tem um foco nesse, que é saúde. Quer ver? Você trabalhar com saúde, se você prescrever, eu tenho aluno, tá, assim, que eu só prescrevo caminhada online. E para a pessoa está ótimo. Ela se sente bem, saudável. Eu vou acompanhando. Se fez, se não fez. Prescrever caminhada, mas não passa pela nossa cabeça prescrever caminhada, né? Porque a caminhada, a pessoa faz sozinha. Ela faz sozinha, mas ela não tem a gestão do indicador. Quando você oferece a gestão dos indicadores para ela, tá certo? Aí, claro, que aí uma tecnologia que você utilize, ela é valor agregado para o seu aluno. Se você tem uma tecnologia que agrega valor para o seu aluno, e você prescreve online, e ele tem lá todo acompanhamento de saúde dele, é claro que o teu nível sobe. E você pode prescrever caminhada. Qual é o problema de prescrever caminhada? Uma caminhada ele faz sozinho, mas ele tem o teu acompanhamento, ele tem tua orientação, ele tem a gestão da saúde dos indicadores dele. Ele sabe se está melhorando ou não está melhorando com a caminhada que ele está fazendo sozinho? Não sabe. Mas você oferece para ele. Entende? Então, essa é a questão. A gente ficou muito tempo fechado numa visão e a gente tem dificuldade de sair desse quadrado. E a oportunidade está aí. As pessoas têm muito mais gente que precisa fazer atividade física do que efetivamente que faz. E tem muita gente que não faz porque não tem prazer pelo recurso que a gente oferece, o ambiente, o protocolo, eles não se identificam com isso. É um outro público. Né? É um outro público que tem que saber. A gente vai ter que aprender a se conectar com esse público para poder atrair. Tinha caído aqui a minha conexão. Mas a minha também, tem que voltar, porque caiu. Eu não vou poder ficar muito mais tempo, não, porque eu tenho compromisso daqui a pouco. Eu também não queria deixar... Para mim está ótimo, professor, muito bacana. Ótimo também, professor. Abriu a mente, faz a gente pensar mais, né, Fátima? Tem que calcular mais. Eu adoro essas coisas, eu adoro neurociência, comportamento. Para mim está sendo maravilhoso. Essa visão diferente, porque lá atrás, quando eu saí, essa visão fitness é que me fez me afastar um pouco da área de academia, atividade física. Eu voltei para a escola, me adaptei, fiquei trabalhando com desporto também, mas só que o conhecimento que eu consegui com educação e desporto está dentro dessa área para a gente trabalhar em saúde. Todas as perguntas, todo o objetivo, a forma de planejamento, né? A gente começa pelo objetivo, Sim. Cria metodologia, tudo acaba sendo parecido. Aí, só que a gente, em vez de falar sobre desenvolvimento motor, psicomotor, a gente vai falar sobre a saúde geral. Sai um pouco das qualidades físicas do aluno, né? Vai para a dimensão de saúde, é outra conversa, é um outro público, é um público que ele está pouco preocupado com estética, está preocupado com outros tipos de indicadores, entendeu? Ele não está preocupado se tem barriguinha ou se não tem barriguinha. Mais fiel também. O pensamento está em outra esfera, entendeu? Isso lembra um pouquinho aquelas aulas de hidro que antigamente tinha, que só de senhoras.
Aí não dá aula de eu redução trabalho funcional, com aquelas senhoras livro. nunca saem. Elas nunca saem. Elas se perpetuam naquela turma. Eu Sim. trabalhei com ginástica para a terceira idade pela Prefeitura de São Gonçalo. Eu tenho algumas fotos. Eu cheguei a ter 110 alunos. 110 alunos. A idoso tem o componente social é muito importante para o idoso. A gente tem que entender isso. Então, a atividade física é a forma de relacionar, de encontrar com o grupo, de estar pertencendo a um grupo e estar socializando. Então, a dimensão social para a terceira idade ele é muito grande, muito maior do que a estética. É muito maior que a estética. Verdade. Agora, se a gente não entende isso do nosso aluno, já era. Professor, e sobre assim as pessoas, o senhor acha que tá mais aberto às pessoas de capital, assim como São Paulo, Rio? Como é que é essa questão de Rio, São Paulo, aberto a essas tecnologias relacionadas a cuidar do corpo, né, da saúde, e em casa, online? Como é que o senhor vê esse público de São Paulo e Rio de Janeiro? Vamos colocar assim, né? É onde a gente mais circula, portanto. O Covid mudou o paradigma, né? O Covid mudou o paradigma. Então, hoje não está na capital, nem nos grandes centros, está em tudo que é lugar. Hoje você criou, a partir da possibilidade, primeiro, do entendimento que a atividade física pode ser feita em qualquer lugar. Segundo, que a tecnologia ela pode ser utilizada para isso, né? Então, você criou uma oportunidade absurda. Eu falei, não tem fronteira. Você mora onde, Fátima? Eu moro no Rio, mas a minha família é de São Paulo, então eu tô lá e cá, tô lá e cá. Então, você pode ter aluno em São Paulo, no Japão, em Miami. Tá bom, obrigado, a professor. todos. Fique com Deus. Espero que tenham gostado. Bom final de semana. Valeu, obrigado mesmo, hein? Tchau.